Olá pessoal, obrigado por participar de mais uma aula. Hoje iremos estudar a forma tsumori desu, que significa pretendo. Então vamos à aula de hoje? Então veremos aqui alguns verbos que eu vou utilizar para fazer as frases. O primeiro verbo vai ser iku, que significa ir. Se nós formos conjugar ele para presente futuro, fica ikimasu. Vou, irei. Então, iku, ikimasu. Agora, usando o verbo iku, que significa ir, nós vamos transformar a frase em eu pretendo fazer alguma coisa. Então, a frase é: Ashita eigakan ni iku tsumori desu. Amanhã pretendo ir ao cinema. Então, ashita significa amanhã. Eigakan é cinema. A partícula ni indica direção, ou seja, ao. E iku é o verbo que aprendemos, que significa ir. E tsumori desu é pretendo. Então, amanhã pretendo ir ao cinema. Agora veremos o verbo abrir, akeru. Para conjugar ele para presente futuro, fica akemasu, abro, abrirei. Então, akeru, akemasu. Eu não falei no exemplo anterior, mas sempre que a gente quiser transformar naquela forma lá, pretendo fazer alguma coisa, nós não utilizamos o verbo conjugado, nós utilizamos o verbo sem conjugação. Note no exemplo a seguir. Então, agora a frase utilizando o verbo abrir, akeru, é Shourai ni jibun no kaisha o akeru tsumori desu. Shourai ni jibun no kaisha o akeru tsumori desu. Shourai significa futuro. Existe dois tipos de futuro, né? Shourai e mirai. Shourai parece um futuro mais próximo, você meio que tem uma previsão. Mirai não é um futuro que já está pré-definido. Ni é a partícula de ligação, que indica direção também, né? Ou indica local. Jibun é si mesmo. Então, minha própria, né? Meu próprio. No indica posse, né? Jibun no kaisha, ou seja, minha empresa. Kaisha é empresa. Jibun no kaisha, minha empresa. Wo é a partícula de ligação que indica o objeto da frase, ou seja, caixa, que é empresa, né? Se alguém vai abrir o quê, né? Então seria a empresa. Akeru é o verbo que estudamos agora, né? Abrir. Note que ele não está conjugado, ele foi pegado assim mesmo, sem conjugação. Akeru. E nós colocamos tsumori desu para ficar, né? Pretendo abrir. Akeru tsumori desu. Então, vamos ver o próximo exemplo. O próximo verbo é o verbo hashiru, que significa correr. Para conjugar ele para presente futuro é hashirimasu. Então, hashiru, hashirimasu. Correr, corro e correrei. Aí vocês devem estar se perguntando, aqui nessa aula eu estou usando os verbos na forma normal, sem conjugação. Então, para que eu estou ensinando a forma conjugada? Isso é só para vocês poderem aprender de forma mais rápida também, caso vocês queiram utilizar ele conjugado em uma outra frase. Em aulas passadas eu já tinha explicado como conjugar, né, presente e futuro, mas como eu estou apresentando novos verbos, então eu quis mostrar novamente, né, a conjugação presente e futuro. Então, nós veremos agora como a gente pode usar este verbo em uma frase.
verbo hashiru e tsumori desu. Então vamos lá. Ashita koen de hashiru tsumori desu. Ashita koen de hashiru tsumori desu. Amanhã pretendo correr no parque. Então vamos lá conferir a frase, né? Ashita, como eu já tinha dito no exemplo anterior, significa amanhã. Koen é parque. A partícula de está indicando local também. Aonde você vai correr? Então, koen de, no parque. Aqui no caso, no português seria o no. Hashiru é o verbo correr. Pode ver que ele está na forma natural dele, não está conjugado. E acrescentamos no final tsumori desu, que significa pretendo. Então, amanhã pretendo correr no parque. Vejamos agora o próximo exemplo. Agora nós temos aqui o verbo suru, que significa fazer. Se a gente conjugar ele, presente e futuro, vai ficar shimasu. Shimasu, faço, farei. Então, eu estou apresentando aqui o verbo suru porque os próximos verbos que vão vir em seguida vai utilizar o suru. Então, vamos ver o próximo verbo. Eu não vou fazer agora uma frase com suru, só com o próximo verbo que vai vir. Ryoko suru, viajar. Ryoko shimasu, viajo, viajarei. Então, ryoko não é um verbo, significa viagem. Então, se a gente quiser falar viajar, tem que colocar suru. Por isso que eu expliquei o verbo suru anteriormente. Então, ryoko suru. Se você escrever somente ryoko, significa viagem. Se acrescentar o verbo suru junto, vai ficar com um significado de viajar. E se eu quiser conjugar para presente ou futuro, trocamos o suru por shimasu. Então, ryoko shimasu, viajo, viajarei. Então, agora vamos escrever uma frase utilizando ryoko suru, que nós vimos que significa viajar, com tsumori desu, que é pretendo. Então, a frase é: Laigetsu ryoko suru tsumori desu. Laigetsu ryoko suru tsumori desu. Mês que vem, pretendo viajar. Então, vamos ver lá a frase, né? Laigetsu significa mês que vem, próximo mês. Ryoko, como vimos, significa viagem. Se acrescentarmos o verbo suru, fica viajar. Então, ryoko suru tsumori desu significa pretendo. Então, mês que vem, pretendo viajar. Laigetsu ryoko suru tsumori desu. Chegamos, enfim, na nossa última frase e último verbo. Então, o verbo é sankasuru, que significa participar. Conjugando ele para presente e futuro, fica sankashimasu. Participo, participarei. Então, é como no exemplo anterior, que era ryoko. Sanka daqui é participação, mas se eu colocar suru, fica participar. Sankasuru, sankashimasu. Participo, participarei. Então, vamos ver agora o exemplo da frase utilizando esse verbo. Kyou no party ni sanka suru tsumori desu. Kyou no party ni sanka suru tsumori desu. Pretendo participar da festa de hoje. Então, vamos conferir a frase, né? Kyou significa hoje. No é a partícula que indica posse. Party é festa. Então, kyou no party. Então, da festa de hoje. Esse é o significado.
Ni indica direção ou local. Sanka é participação. Se acrescentarmos o verbo suru, fica sanka suru, que significa participar. Tsumori desu, como já vimos, significa pretendo. Então, mais uma vez a frase: Kyou no party ni sanka suru tsumori desu. Pretendo participar da festa de hoje. Bom, pessoal, chegamos ao final desta aula. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito. E caso tenha dúvida ou comentários, pode deixar aqui, né, nos comentários do canal. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou da aula. Ative o sininho se quiser receber notificações de próximas aulas. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau, gente. Obrigada!